Olá, um excelente dia para você que decidiu começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou, ainda bem, dia 19 de janeiro. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Mais um grupo de turistas amazonense é impedido de sair da ilha de Margarita, na Venezuela. Um monte de gente voa. Só cabem 110, mas aqui com certeza tem bem mais que 110 pessoas. Polícia Federal apreende mais de 10 mil metros cúbicos de madeira ilegal nos portos de Manaus. Da madeira ilegal que já foi apreendida, existe aí uma estimativa de que ela, empilhada linearmente, pode chegar até 1.500 quilômetros, ou seja, distância entre Belém e entre Brasília. E ainda, gás de cozinha deve ficar 5% mais barato. Aqui no estúdio, o assunto é carnaval e os cuidados com as crianças durante a folia. O roteiro do dia de hoje é especial para quem gosta de dar aquela esticadinha depois do trabalho. A gente preparou dicas de happy hour. Reunir os amigos, tomar um chopp, jogar conversa fora. A famosa happy hour já virou tradição no mundo todo. E os detalhes da primeira rodada do Barezão, que começa amanhã. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E um homem foi linchado na zona norte de Manaus. Ele teria assaltado uma padaria no bairro Monte das Oliveiras e foi pego pelos moradores ao tentar fugir. O linchamento aconteceu bem ali, próximo do Igarapé do Passarinho, na rua Roxana, Tenente Roxana, por volta de 7 horas da noite desta quarta-feira. Os bandidos, 2, vieram de moto e pararam aqui, nesta rua, bem ao lado de uma padaria que fica na rua Louro Abacate. Eles desceram da moto e entraram no estabelecimento como se fossem clientes da padaria. E num determinado momento, em que a padaria estava lotada de clientes, eles resolveram agir. Abordaram um funcionário que estava no caixa e anunciaram o assalto. Uma senhora chegou a passar mal, mas mesmo assim os bandidos não tiveram pena, levaram dinheiro, pertences de funcionários e clientes, montaram na moto e desceram aqui a Avenida Louro Abacate. O detalhe é que o criminoso, o assaltante que estava na garupa, quando estava descendo aqui, se desequilibrou da moto e caiu. O outro seguiu até a esquina. O que caiu, levantou e tentou correr. Foi nesse momento que ele levou um tiro nas costas. Ninguém sabe quem atirou, mas quando ele levou o tiro, ele caiu. E foi nesse momento que os moradores, comerciantes populares, começaram a sessão de agressões. O outro que estava na moto ficou assustado, caiu do veículo e fugiu, correu a pé. Segundo a polícia, o criminoso que caiu foi identificado como Erven Costa Araújo. Foi socorrido, levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu e morreu. Mas o caso foi registrado na 26ª SICOM, deve ser encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e a polícia vai investigar. E após 2 anos com um mandado de prisão em aberto, um idoso suspeito de estupro foi preso pela polícia. Na delegacia, ele afirmou que tem um filho com a vítima e paga pensão regularmente.
Esse homem que vocês estão vendo é o Gustavo Matos. Ele tem um mandado de prisão preventiva em aberto e foi capturado pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter. Delegado, por que o Gustavo tinha esse mandado de prisão preventiva? Ele é suspeito do quê? Em 2007, né, foi distribuído, né, o procedimento por estupro de vulnerável. Né? Em 2016 saiu esse mandado de prisão preventiva. Né? Provavelmente, quando a pessoa ameaça a testemunha, se a pessoa tem risco, né, para instrução criminal de fuga ou outro requisito da prisão preventiva. Né? Então, diante disso, a gente recebeu algumas denúncias e foi iniciadas as investigações, verificamos diversos endereços. Né? Com sucesso, a gente conseguiu identificar o endereço atual. Pois é, ele tentou aí escapar da justiça várias vezes, disse inclusive que essa moça que acusou ele de estupro tem um filho dele, enfim, como é que fica essa questão para a justiça? Agora ele vai ter que responder por esse crime, apesar de tanto tempo. Agora, né, com essa mandado de prisão preventiva foi dado cumprimento, né, ele vai ser apresentado na justiça e vai ser dado um andamento normal aí do procedimento até sair a sentença final condenatória. Ele só tem essa acusação? Parece que ele tem um procedimento civil, né, também que ele está respondendo, mas por hora a gente vai dar cumprimento no mandado de prisão preventiva. Agora, um detalhe, o Gustavo Matos, ele é parente de uma pessoa que é já conhecida da justiça, né, delegado? O que chamou a atenção porque ele é tio, né, ele é parente próximo do Piu Piu, né, Fábio Matos de Oliveira. Que é um traficante conhecido. Exatamente, que era um dos líderes aí da FDN. Pois é, gente, o Gustavo agora ele vai ter que responder à justiça por esse crime que foi o estupro de vulnerável. A polícia não consegue, obviamente, fazer nenhum tipo de ligação entre ele e a atividade do Piu Piu. Aqui na delegacia, ele contou pra gente que a mãe do Piu Piu é irmã dele, mas que ele não tem qualquer tipo de envolvimento. Ele negou qualquer tipo de envolvimento com o tráfico. No entanto, ele vai ter que responder por esse crime, que foi o estupro de vulnerável. Ele diz que paga pensão para o filho que ele teve com essa menina, mas a denúncia foi feita, a denúncia foi investigada e ele tem esse mandado de prisão preventiva e agora vai ter realmente que responder para a justiça. E 3 adolescentes de 17 anos fizeram um arrastão no ônibus da linha 355 no bairro Colônia Terra Nova. No momento da fuga, eles foram apreendidos. O assalto aconteceu na linha 355, que faz o trajeto até o Porto da Ceasa. 3 adolescentes de 17 anos entraram no coletivo, se passando por passageiros, e em seguida já anunciaram o assalto. Eles fizeram uma espécie de arrastão e levaram tudo. Bolsas, dinheiro e também renderam as vítimas, inclusive o motorista e o próprio cobrador. Depois disso, os policiais do 18º DIP, eles receberam uma informação através do rádio que estava ocorrendo este assalto. Eu vou conversar agora com a titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, a doutora Elizabeth de Paula. Doutora, depois disso, eles foram para um certo matagal. Como é que foi essa situação? Não, o que aconteceu depois que fizeram o assalto, a 18ª SICOM recebeu via rádio a informação de que estava acontecendo um roubo naquela área. Quando chegaram nas proximidades, conforme os autos, já encontraram o ônibus abandonado numa rua. E nessa rua tinha um terreno baldio, que foi o momento que encontraram os menores nessa área. Eles estavam armados, doutora? Segundo informação também dos autos, estaria com uma arma caseira, estaria com uma arma branca também, e com um aparelho celular que foi roubado. E outros objetos foram recuperados pelo trio? Apenas 2 aparelhos celulares foram recuperados. E agora, doutora, o que acontece com esses 3 menores? Um dos menores já tem passagem da polícia, né? Então, de acordo com o Ministério Público, esse sim vai ser internado. Quanto aos demais, o promotor ainda vai fazer audiência para decidir a situação deles. Nós acompanhamos ontem, ao vivo, a reintegração de posse de um terreno no bairro Águas Claras. A prefeitura mandou demolir uma feira que estava sendo construída, mas os feirantes afirmam que possuem documentação que autorizava a permanência deles no local. A prefeitura tinha liberado este terreno para os comerciantes aqui do bairro Águas Claras. Havia uma documentação comprovando esta autorização. De acordo com eles, esta área aqui seria uma feira para atender os moradores aqui da comunidade. Eles chegaram a investir aproximadamente R$1 milhão. Mas, segundo os feirantes, por conta de uma sentença da Implurb, foi autorizado a demolição e também a posse.
Por conta disso, os feirantes ficaram revoltados com isso. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também foi acionada para tentar acalmar os ânimos por aqui. Porém, vocês foram prejudicados, né? Quantos feirantes já estavam cadastrados? Sim, nós temos 68 feirantes, são 68 famílias. Aqui nós começamos a entrar aqui em 2016, onde essa terra foi cedida pela gente, pela CEPAB, pela Implurb, pela PGM. Deram documentação todas para a gente, dizendo que nós poderíamos estar aqui. Cada pessoa vendeu o que tinha aqui dentro dessa feira para dar o pão para o seu filho aqui, para trabalhar. Fizeram comigo, me enforcaram, puxaram meu cabelo. Olha como eu estou toda aqui, me machucaram, eu vou na corregedoria. Só que eu quero saber o que ele vai fazer agora para essas 68 famílias que estão aqui. Tem crianças envolvidas, tem pai, tem mãe de família, tem trabalhadores. Disseram que não iam deixar ninguém mexer com a gente. Olha o que fizeram. Olha o que fizeram aqui com a gente. A obra, de acordo aqui com os feirantes, já estava aí basicamente em 80%. Essa feira já iria funcionar este ano e agora esses feirantes estão se sentindo prejudicados. Afinal, houve aí um grande investimento. Você gastou quanto mais ou menos em cada box desse aí? O feirante gastou uma parte de 20 mil reais aqui. Cada box? Cada box. Entendeu? Isso aí nós não tiramos de nada não, nós vendemos até bens, foi vendido moto, casa para construir um box, para tirar o pão de cada dia. E vocês fizeram isso conosco. Segundo a Prefeitura, foi o Ministério Público que solicitou essa demolição. De acordo com eles, era irregular esta obra, porém não é o que os feirantes alegam. Agora, muitas famílias aqui estão basicamente sem local para trabalhar, estão se sentindo aí prejudicados devido a isto e realmente é algo bem delicado, né, para vocês. Como é que você se sente? Se sente praticamente machucado, né? Porque aqui era um investimento para os nossos filhos, né? Para as pessoas que realmente são carentes, aqui ia gerar emprego para muitas pessoas, né? Como você vê aí, pessoas que iam trabalhar com seu produto, com seu peixe, mas realmente a gente percebe aí que esse sonho, né, foi por águas abaixo, devido às das autoridades incompetentes, porque prometeram para a gente que não ia tirar a gente daqui e agora tiraram. Ou seja, não fomos atraídos. Quando nós acordamos, já acordamos dessa forma, né, com as máquinas policiais, muitos parceiros nossos que estão aqui. Foi praticamente jogado spray nos olhos, a gente não reagiu de forma alguma, então a gente fica um pouco meio machucado, abatido, né, porque era um sonho do nosso filho. E aí a gente... Olha só, né, o feirante já não tem mais nem o que dizer, o local realmente foi demolido, né, na manhã desta quinta-feira. A gente consegue perceber aqui, a Guarda Municipal foi acionada junto com os policiais militares para tentar controlar a situação. Houve uma manifestação aqui pacífica pelos manifestantes e agora eles desejam aí um posicionamento da Prefeitura referente a este terreno, que de acordo com eles foi liberado em 2016 pela própria Prefeitura. Em nota, a Prefeitura informou que a demolição foi realizada em cumprimento de uma ação civil pública de 2017 do Ministério Público. E ainda de acordo com o órgão, os ocupantes foram notificados diversas vezes para deixar voluntariamente o local. E a operação que a Polícia Civil realizou em combate ao tráfico de drogas no município de Manacapuru cumpriu 17 mandados de busca, apreensão e prisão. O Detran também fez fiscalizações no local e apreendeu mais de 100 veículos. A Polícia Civil deflagrou aqui no município de Manacapuru a Operação Carão. Em 2 dias da operação foram cumpridos 17 mandados de busca, apreensão e prisão. Ao todo, 6 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Bom, foi feito primeiramente um trabalho de inteligência, né? Localizar onde é que os infratores residem e, em seguida, foi solicitado da Justiça do município os mandados de busca e apreensão. Foram presos durante a Operação Carão Rosenil Duarte Gomes, de 43 anos, Xelian Vitor dos Santos, de 31 anos, Eliane Dantas Meirelles, de 32 anos, Jeremias Brito da Silva, de 22 anos, Felipe Lopes Lima, de 19 anos e Reone Miranda da Silva, de 38 anos, que pagou fiança e foi liberado. Infelizmente, a gente vê a presença de muitas mulheres à frente deste tipo de crime, o que para a gente representa uma tristeza, porque é um dado novo, na verdade, esse tipo de presença de mulheres comandando o tráfico
de entorpecente doméstico. A ação apreendeu ainda 3 porções médias de oxi, 105 trouxinhas de entorpecente entre maconha e oxi, R$ 9.000 em espécie, um revólver calibre 38, 21 munições de calibre 38 intactas e uma TV LCD de 50 polegadas que, de acordo com a polícia, é fruto do tráfico de drogas. É de suma importância, né? Como nós podemos observar aí, vieram vários servidores aí de outros órgãos e também da Polícia Civil de Manaus. Sem esse apoio, ficaria inviável a realização dessa operação da forma e do tamanho que foi. De acordo com o secretário de Segurança, que esteve presente aqui no município, o objetivo da operação é justamente combater o tráfico doméstico, que, segundo ele, é o que mais incomoda a sociedade. Nós tivemos aqui algo em torno de 70 homens envolvidos de todas as forças, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Inteligência, dos demais órgãos de repressão ao tráfico de entorpecentes, todos presentes aqui. De acordo com o secretário, esta operação deve se estender também a outros municípios aqui do estado. Nós estamos, nesse mesmo momento, fazendo uma operação também no município do Careiro Castanho. E essa será a tônica da gestão com relação ao interior do estado, desde Manacapuru até as regiões mais longínquas da capital. Paralela à operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, o Detran realizou aqui no município uma operação de trânsito e apreendeu cerca de 120 motocicletas e 20 veículos com algum tipo de irregularidade, em especial veículos com a documentação atrasada. Mais de 100 veículos apreendidos, entre micro-ônibus, carros, muitas motocicletas irregulares, e presume-se que a motocicleta que não tem documentação, ela pode sim estar servindo ao tráfico, pode sim estar servindo à marginalidade, pode sim estar servindo aos assaltos. Os veículos que apresentaram irregularidades e que foram apreendidos foram encaminhados para o parqueamento do Detran em Manaus. O secretário de Segurança ainda falou sobre as condições do prédio da Delegacia de Manacapuru, que serve também como presídio. Segundo ele, em breve a unidade passará por reformas. No interior do estado, todas as unidades da Secretaria de Segurança serão recuperadas, serão reformadas, as condições estruturais para nossos policiais irão melhorar consideravelmente. Manacapuru, ainda na próxima semana, vai começar a receber os melhoramentos nessa unidade aqui, onde tem vazamentos, tem problemas estruturais graves e dentro de 30 dias, seguramente, os nossos policiais estarão trabalhando em melhores condições. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Arquimedes para combater a extração e venda ilegal de madeira. O produto era extraído da floresta amazônica e vendido para grandes empresários brasileiros, americanos e europeus. Pelo menos 60 empresas são investigadas. Essa operação, feita pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e com o IBAMA, tem como objetivo identificar casos de extração ilegal de madeira aqui na Amazônia. Estados como Roraima, Rondônia e também o Amazonas são portas de saída dessa madeira irregular. Aqui em Manaus, nesta quinta-feira, pelo menos 2 portos estão sendo fiscalizados. Existe a previsão aí de vistoria em 444 contêineres. A Operação Arquimedes começou há cerca de 30 dias e conseguiu vistoriar 20% desses contêineres. Da madeira ilegal que já foi apreendida, existe aí uma estimativa de que ela, empilhada linearmente, pode chegar até 1.500 quilômetros, ou seja, com essa madeira, se você seguisse o fluxo dela e colocasse ela lado a lado, daria para percorrer a distância entre Belém e entre Brasília. Mas pelo menos metade dessa madeira comercializada irregularmente vai para a Europa, para os Estados Unidos, embora existam pontos de comercialização aqui também dentro do território brasileiro. A vistoria da Polícia Federal checa os contêineres para ver aí o volume de madeira que está sendo transportado. Entre as irregularidades foram encontrados, por exemplo, documentos falsificados, documentos cancelados e também volume de madeira informado nos documentos que não correspondia à realidade. Ou seja, o transporte de madeira, a quantidade de madeira levada era muito maior do que aquilo que estava nos documentos de origem. Nós acreditamos que uma apreensão em um porto talvez seja a maior
já feita no Brasil. A Polícia Federal tenta identificar as pessoas e as empresas que estão trabalhando na extração, no transporte e na comercialização de madeira em todo o território da Amazônia Legal. E boa parte é justamente nessa região. Com isso, a Polícia Federal deve indiciar várias pessoas por crimes, danos ambientais à flora, um crime realmente que é previsto na Constituição Federal, e também as pessoas que, pelo Código Penal, são responsáveis pela receptação, ou seja, que recebem essa madeira ilegal aqui no território brasileiro. A Operação Arquimedes recebeu esse nome porque Arquimedes era um físico grego e que tinha justamente uma fórmula muito específica para medir o volume das coisas. Ele colocava os objetos dentro de recipientes com água e, com isso, ele conseguia determinar o volume daquele objeto. Por conta disso, o método utilizado por Arquimedes também está sendo verificado, a fórmula, usada pela Polícia Federal para verificar se o volume de madeira que é informado nos documentos é o mesmo volume que está sendo transportado aqui pelos portos de Manaus. As irregularidades são grandes e essa operação vai ter continuidade. Não são todas as empresas, algumas empresas trabalham dentro da lei, mas para aquelas que não estão seguindo a lei, que estão descumprindo o previsto na legislação ambiental, nossa Constituição prevê a responsabilização da pessoa jurídica penalmente e, ao final da investigação, caso isso se comprove, caberá ao Ministério Público e à Justiça promoverem ação penal. E essa apreensão da Polícia Federal foi uma das maiores do país. Mas o resultado poderia ter sido ainda maior se o IBAMA, que cuida da fiscalização de crimes ambientais, tivesse mais estrutura e condições de trabalho. Com pouca estrutura para atuar nas fiscalizações, o próprio superintendente do IBAMA reconhece que não tem verba suficiente para combater crimes ambientais em todo o estado. No ano passado, foram R$7 milhões e 100 mil em recursos, mas este ano o valor foi reajustado em apenas 10%. A grande preocupação nossa é que a gente possa cuidar do estado inteiro e não ficar focando 5 municípios: Lábrea, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá e Apuí. Então, grande parte dos recursos que o IBAMA de fiscalização está sendo gasto ali. Mas com a colaboração de outros órgãos, as ações conseguem melhores resultados, como a Operação Arquimedes da Polícia Federal, que fez a maior apreensão de madeira ilegal em portos brasileiros. Foram apreendidos mais de 400 contêineres em portos de Manaus, num total de 1.000 metros cúbicos de madeira, que, se colocados em linha reta, equivalem a 1.500 quilômetros. A mesma distância entre as cidades de Belém, no norte do país, e Brasília. Todo o material estava com documentação e quantidade irregulares com relação às leis ambientais. O superintendente da Polícia Federal acredita que esse tipo de ação pode ser apenas o começo de outras operações para tornar a fiscalização mais eficiente da madeira desviada para fora do país. O grande objetivo não é o recorde, é criar um protocolo de atuação eficaz, eficiente, para que essa fiscalização não seja um fato pontual e que possa ser utilizado por outras unidades da Polícia Federal em portos fora da Amazônia Legal. E esse assunto também é destaque no Jornal A Crítica de hoje. PF tem 60 empresas na mira de operação. Esquema que levava madeira para a Europa e os Estados Unidos ameaça a maior floresta tropical do planeta. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E um grupo de turistas amazonense está preso na ilha de Margarita, impossibilitado de retornar ao Brasil no momento do voo. Eles não puderam embarcar e não foram comunicados do cancelamento. As imagens feitas pelos turistas mostram o aeroporto da ilha lotado. Todos, incluindo 2 crianças de colo e uma idosa, à espera do embarque com destino a Manaus. Mas o voo nem sequer apareceu nos telões informativos. Um monte de gente voa. Só cabem 110, mas aqui com certeza tem bem mais que 110 pessoas.
O grupo de turistas embarcou no dia 11 de janeiro aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, rumo à Ilha de Margarita, para passar alguns dias de férias. O retorno estava previsto para a tarde desta quinta-feira, porém não aconteceu. O grupo de turistas chegou até o aeroporto da Ilha de Margarita e foi informado que o voo havia sido cancelado. O motivo? Uma pane técnica na aeronave que os traria de volta. Depois de alguns questionamentos, descobriram o motivo real. A empresa responsável pelo pacote de viagens não repassou dinheiro para a companhia aérea e, por conta disso, o embarque não foi realizado. Depois da confirmação do cancelamento do voo, a empresa responsável pelos pacotes de viagens deu duas opções aos turistas: retornarem a Manaus pela estrada ou aguardarem pelo menos uma semana até o próximo voo ser liberado. Não, se preocupe, todos os custos de vocês vão ser pagos pela gente, tá? Todos, daqui até Manaus, todos. Sem uma resposta definitiva, os turistas retornaram ao hotel. Que situação. Em nota, a agência Manaus del Caribe Turismo afirma que o caso está sendo solucionado da melhor forma possível. Dizem que os pagamentos dos voos foram feitos, mas ainda não havia caído na conta da companhia aérea Albatross Airlines e, por isso, a decolagem ficou impossibilitada. Ainda afirmam que todos os clientes estão recebendo o auxílio necessário por parte da empresa, como hospedagem, alimentação e despesas pagas até o Brasil. Quantidade, qualidade e peso correto. Desde o dia 10 desse mês, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas vem fiscalizando os materiais escolares. Vários produtos passaram pela operação Volta às Aulas. Tinta, cola, massinha de modelar. Materiais que, na maioria das vezes, fazem parte da temida lista enviada pelas escolas. Por isso mesmo, o IPEM está fiscalizando. Muitos desses produtos são comercializados já embalados, pesados e medidos. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Monitorar quantitativamente esses produtos para garantir para o consumidor efetivamente que aquela quantidade que está declarada na embalagem corresponda à quantidade de produto embalado. Além dos materiais testados pelo IPEM, ainda existem 25 itens que são regulamentados pelo Inmetro, que também são analisados e precisam obrigatoriamente conter o selo do órgão. É obrigatório passar por ensaios e análises físico-químicas justamente para evitar qualquer tipo de problema que gere questões de saúde para os seus usuários, principalmente que a grande maioria são crianças. No ano passado, 216 estabelecimentos comerciais foram visitados. 3.950 artigos escolares foram fiscalizados. Destes, 293 estavam fora das normas estabelecidas pelo Inmetro. Quando vem a fiscalização, para a gente é ótimo, porque daí já é uma ajuda até mesmo para a gente se prevenir e se precaver aqui. Os responsáveis pela compra desses materiais também precisam estar atentos. A Lina sempre presta muita atenção antes de levar qualquer coisa para a Bárbara, de apenas 4 anos. Procuro considerar tudo. O quanto mais a gente puder selecionar, é melhor para os nossos pequenos, né? E até a Bárbara já sabe escolher, principalmente as massinhas. Eu quero saber por que você escolheu essa massinha. Porque eu adoro. E o que ela faz? Ela faz bem ou ela faz mal? Ela faz bem. Mesmo depois de ser proibida por leis, pais de alunos voltaram a denunciar a cobrança de taxas nas escolas públicas administradas pela Polícia Militar. Esta mãe, que preferiu não se identificar, teve a filha transferida para uma das 10 unidades administradas pela Polícia Militar do Amazonas. Na hora de fazer a matrícula, ela levou um susto. Olha, mãe, você só vai fazer a matrícula da sua filha se a senhora tiver o dinheiro para fazer o exame, comprar a resma de papel e pagar a taxa, senão você não faz. Ou você faz ou você perde a vaga. E aí a senhora teve que me rebolar para poder conseguir dinheiro. Como é que a senhora conseguiu dinheiro? Eu liguei para a tia dela, ela veio deixar lá.
No total, foi preciso pagar quase R$ 130, sem contar o preço do material escolar, de mais de R$ 1.200, que também é obrigatório. Em decisão liminar emitida no mês passado, a Justiça suspendeu qualquer cobrança feita no ato da matrícula dos colégios militares em resposta a uma ação civil pública. Ao longo de todo o ano de 2017, o Ministério Público do Estado recebeu diversas reclamações de pais dizendo que deveriam pagar um valor para a Associação de Pais e Mestres. Caso contrário, os filhos seriam impedidos de serem mantidos nas instituições. A justificativa seria que esse dinheiro seria usado para melhorias no ensino. O problema é que o Estado é quem mantém os colégios militares e, por isso, qualquer cobrança vinculada à matrícula é considerada ilegal, de acordo com o Ministério Público. A mãe da aluna diz também que, além de serem forçados a pagar pelas taxas, os pais ainda são maltratados pelos diretores de algumas unidades. Ele falou assim, olha mãe, só fica aqui no colégio militar, não é quem quer, é quem pode. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, aliás, de Educação, a SEDUC, que em nota respondeu que fez uma reunião com a OAB do Amazonas e encaminhou um termo de cooperação para formar uma comissão com a Polícia Militar. Mas, detalhe, sem data definida para resolver o problema, como esse tratado aí na reportagem. Em resumo, a SEDUC não explicou por que a liminar aprovada por lei que suspende a cobrança de taxas em escolas administradas por militares não está sendo cumprida e nem o que fazer para ressarcir os pais que já pagaram e agora se sentem prejudicados. Por outro lado, o Ministério Público informou que disponibiliza no site do órgão um requerimento de matrícula gratuita com base na decisão da Justiça para ser preenchido e entregue nas escolas que fazem a cobrança. O MPE orienta os pais que decidirem pagar as taxas a exigir o recibo de pagamento dessa cobrança que vem sendo feita. E agora nós vamos para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, onde estão ao vivo Nayandra Amorim, Cleiton Pascarelli. Olá, sejam muito bem-vindos ao Manhã no Ar. Ótimo dia. Bom dia! Sexta-feira, fim de semana, e a gente finalmente traz uma boa notícia. Não é? É bom, né? As boas notícias podiam chegar na sexta-feira junto com o fim de semana sempre, né? E nesse caso é uma boa notícia para o bolso. É, verdade. É isso mesmo, Adriane. Ontem a Petrobras anunciou uma diminuição de 5% no valor da botija de gás de 13 quilos. E esse reajuste faz parte aí da nova política de preços, né? Porque antigamente essa nova política de preços era anunciado todo mês. Era reajustado todo mês o valor do gás. Agora vai ser anunciado, vai ser reajustado a cada 3 meses. E segundo a Petrobras, essa medida, esses novos critérios adotados, né, por causa dessa nova medida, é para suavizar os preços repassados ao consumidor doméstico, né? Porque são preços que são aí, que tomam como referência o mercado internacional. Então tá aí, a partir deste mês agora 5% aí, botija de gás, botijão aí de 13 quilos, mais barato. Pra você ter uma ideia, o Jornal Crítica fez um levantamento. Em dezembro de 2017, a botija já estava saindo por algo em torno de R$ 76. Nesta semana, ela está custando algo em torno de R$ 70. Com essa redução, ela deve custar menos que R$ 70, mas até agora nenhuma das distribuidoras que vende gás aqui no Amazonas confirmou o repasse para o consumidor. Mas isso deve acontecer nos próximos dias. O fato é o seguinte, o Jornal Crítica fez uma pesquisa, ouviu vários leitores. De todos os leitores ouvidos, adivinha qual foi a opinião? Estão felicíssimos, né? 100% aprovaram a redução. Mas aí também, né, achavam que a redução poderia ser um pouquinho maior, né? Acho que a redução poderia ser um pouquinho maior, enfim, 5%, vamos ajuda, pensar... mas vamos lá. Mas já são Vamos pensar 5%, positivo, né? Vamos pensar positivo. Porque nas últimas vezes que a gente falou sobre esse assunto aqui, a gente só fala do aumento. Exato. Esses reajustes mensais, eles só davam aumentos para a gente. Agora tem esse que dá essa redução, daqui a 3 meses tem de novo. Eu nem me empolguei com essa redução de 5%, porque lá em casa, uma botija de gás de 13 quilos durou o ano inteiro praticamente. Eu imagino. Então, até eu comprar de novo, já vai ter uns 3 reajustes aí. E aí, eu não sei se esses reajustes continuam descendo ou se vão subindo até lá. É só para você torcer para que sejam
foram 3 reajustes para menos, para né? baixo. Mas para quem consome direto, para quem trabalha com isso, quem trabalha com cozinha em casa, faz toda a diferença, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Um ótimo dia, bom fim de semana para todo mundo aí na FM O Dia. Para você também, Adriane. Ótimo fim de semana. Tudo de bom fim de semana e até segunda-feira. Tudo de bom. Até lá. E depois do intervalo, a gente traz informações de uma criança que foi baleada acidentalmente pelo tio que tem síndrome de Down. E na entrevista, a segurança das crianças no carnaval. O Manhã no Ar volta já.